Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o nosso curso de Introdução aos Algoritmos de Programação, AP, para o curso técnico em eletrônica. Vamos para a aula número 2 do capítulo 1. Esse é o nosso material didático que será disponibilizado para os alunos. Lembrando que ele foi confeccionado em janeiro de 2026 e pode ser que futuramente uma versão mais nova e melhorada seja disponibilizada. Vimos na aula passada os itens de 1.1 até 1.5 e a partir de agora vamos ver os itens de 1.6 até 1.10. O item 1.11, que é a lista de exercícios, não vamos discutir, vamos apenas passar a teoria, certo? Mas será reservado um momento para os alunos darem início a essas atividades para logo depois elas serem apresentadas em sala de aula. Vamos lá? Então, dando continuidade, item 1.6, decomposição de problemas. Vamos separar os problemas em partes pequenas para eles serem resolvidos, certo? Então, o princípio da decomposição de um problema nada mais é do que você pegar um problema grande, um problema que você sozinho não consegue resolver, um problema que talvez tenha um grau de complexidade tal que, de forma imediata, você não consiga resolver. E você vai tentar separar ele em módulos, você vai tentar separar ele em partes funcionais, de forma que isso seja gerenciável. O que quer dizer gerenciável? Quer dizer que você mesmo pode resolver um problema de cada vez, ou, se você não tiver habilidade para isso, ou se não tiver até mesmo tempo, você pode organizar uma equipe para resolver o problema, ok? Então, é uma abordagem dividir e conquistar, que ela é muito eficiente para resolver grandes problemas, certo? Em especial, quando você tem um problema complexo, uma das características da complexidade é a diversidade, e não vamos, nesse momento, dar uma aula sobre complexidade, apenas citar essa questão, mas é muito comum dentro da complexidade você ter a multidisciplinaridade, ou seja, áreas diferentes que de alguma forma estão integradas no seu problema e devido à sua especificidade, devido ao seu conhecimento restrito a uma área, você precisa então de especialistas de outras áreas que te ajudem a resolver. Aqui eu indico o termo supostamente especialistas, porque infelizmente acontecem casos de você achar que as pessoas têm um determinado conhecimento numa área, mas infelizmente acaba descobrindo que elas não possuem, certo? Mas a ideia é essa. A ideia é dividir em partes, separar essas partes para especialistas e então resolver. Então, quais são as partes básicas então desse processo para você focar nos algoritmos e na programação? Obviamente que isso se aplica a outras áreas também, mas vamos tentar focar aqui na parte que nos cabe. Então, o paradigma de dividir e conquistar envolve 3 passos principais. Primeiro é a divisão do problema em subproblemas, problemas menores, subproblemas. A parte da conquista é o momento de você resolver esses subproblemas de forma direta, ou então você ir fazendo aproximações sucessivas até que você resolva o problema. Isso não tem nada de errado. Existem vários problemas na área da ciência que foram resolvidos exatamente assim. Até que se encontre um método que resolva o problema de forma direta, você tem que ir muitas vezes por camadas, por etapas, executando pequenos passos até que você consiga resolver aquele subproblema, certo? E ao final, quando todos os subproblemas estiverem resolvidos, pelo menos em teoria, você tiver um planejamento, então vem a combinação. Você vai reunir todas essas partes para gerar o resultado final. De forma bem específica, na área de engenharia de software, esse conceito tem um nome, né, chamado de separação por interesses, e ele é muito usado
para que cada parte forneça uma funcionalidade distinta e que possa ser desenvolvida independentemente. Então, vamos falar, por exemplo, do sistema operacional Windows. Então, vai ter uma equipe que vai trabalhar com os drivers da placa de áudio, outra equipe que vai trabalhar com os drivers da placa de vídeo, outra equipe que vai trabalhar com as tecnologias de HD, né, que pode ser um HD SATA, SSD, NVMe e assim vai sucessivamente, quem sabe outras tecnologias no futuro. Existe também a integração de tudo isso na parte do chipset, além de outras coisas como Bluetooth, wireless e assim vai sucessivamente. Então, seria impossível uma pessoa dominar todas as áreas, ser um especialista em todas as áreas. Então, você precisa efetivamente separar a equipe, né, para desenvolver um bom trabalho com essa metodologia. Se você está em dúvida, tente lembrar, por exemplo, do caso dos médicos. O caso da saúde eu acho um caso muito importante de ser citado ao longo das apresentações, porque existem vários problemas sociais que as pessoas divagam muito, às vezes começam até a querer colocar a culpa em alguma entidade, como por exemplo o sistema. E quando você começa a falar de saúde, as pessoas já mudam de ideia, né? No caso do médico, o médico não pode ficar trabalhando em todas as áreas, dando palpite em tudo. Ele tem que ter uma área de especialização. Para tomar qualquer decisão, ele tem que fazer exames a partir dos dados, a partir das informações precisas. Ele vai analisar aquilo que cabe, aquilo que não cabe, aquilo que está dentro do protocolo médico, aquilo que dentro dos protocolos da ciência é o mais, vamos dizer assim, é o mais previsível para ser tratado. Então, é bem importante, na dúvida, sempre comparar sobre como os médicos trabalham. Obviamente que existem exceções à regra, né? Infelizmente, existem exceções à regra nesse caso, mas, na sua grande maioria, os médicos têm um nível de competência, de forma que eles trabalham de forma muito focada na sua área, né, de especialização, e em qualquer tomada de decisão, eles sempre têm dados, né? Tem exames para tomar decisão. Mas vamos voltar aqui para o caso da programação. Então, digamos que você tenha um problema, seja aí um pequeno projeto para ser desenvolvido na sua instituição de ensino, talvez seja até um projeto pessoal, que é regar plantas em uma fazenda de forma automática. Como que você precisa separar em subproblemas? Primeiro, você vai precisar ler a umidade do solo e aí começam as perguntas que são fundamentais em programação. Quais são os valores ideais para cada planta? Eu acho que você deve ter uma leve noção de que uma melancia, que ela tem muita água, por exemplo, ela vai consumir, ela vai necessitar de muito mais água, né, um irrigamento muito maior do que uma cenoura, por exemplo. Peço desculpas se o meu exemplo não for bom, mas pelo menos essa é a noção que eu tenho. E tem mais. Isso pode não ser o ano todo, pode ser que tenha uma variação em determinadas estações do ano, certo? Então, é muito claro que existe aí uma não linearidade que ela deve ser tratada. Você vai ter que ter uma tomada de decisão baseada em dados, e dados precisos. Bem, depois disso, você vai ter que controlar a bomba d'água. Por quê? Porque a vazão, ela vai ter valores mínimos e máximos. Por que mínimos e máximos? Porque se você ultrapassar o valor máximo, pode ser que a tubulação estoure, ela não vai aguentar. Existe até o que é chamado de golpe de Ariete, que é quando você permite, às vezes até por um erro, que entre água na tubulação e quando você liga a bomba de forma muito rápida, ele cria uma pequena onda internamente na tubulação e quando ele chega numa curva, ele bate na curva e estoura a tubulação, certo? E também tem a condição de vazão mínima, que se essa vazão não for alcançada, pode ser que determinados pontos um pouco mais elevados ou um pouco mais distantes, a água efetivamente não chegue devido à queda da carga, ou melhor dizendo, queda da pressão. Mais um exemplo de não linearidade. Daí você tem a interface com o usuário, que você deve apresentar algumas informações, né? Como, por exemplo,
quanto tempo foi irrigado, que horas foi ligado ao sistema de irrigação, que horas foi desligado, e assim vai sucessivamente. Quem sabe avisar que o sistema já foi desligado de forma automatizada, né, depois que passar o tempo previamente definido. Em alguns casos, você precisa também criar o que é chamado de data log, que é o registro em texto, o histórico do que está acontecendo, para que você possa então fazer um controle de qualidade, quem sabe fazer uma contabilidade do que foi gasto, prestação de contas caso você tenha investidores e assim vai sucessivamente. E por último, você vai precisar então resolver cada parte individualmente para depois desenvolver o sistema integrado. Então repare que você precisa de muita informação para daí montar o seu algoritmo e só depois começar a criar o código, codificar. Obviamente que não é só isso, né? Tem algumas partes de interface de acionamento, mas de forma simplificada é isso. Então, dentro da linguagem C, nas próximas aulas, os alunos vão então observar que a linguagem é estruturada com comandos que ficam dentro de bibliotecas. Esse termo biblioteca é um termo técnico. Imagine isso como se fosse uma pasta e dentro dessa pasta tem várias ferramentas. Então, dentro dessas bibliotecas tem algumas funções prontas, tem algumas ferramentas que nós podemos usar, certo? E não é genérico, cada biblioteca tem um conjunto específico. Então, precisamos comentar sobre bibliotecas básicas e o que tem dentro delas. Obviamente que com a facilidade da internet, da tecnologia, você pode rapidamente perguntar no Google qual é a biblioteca na linguagem C que tem a funcionalidade X. Você pode perguntar também para a inteligência artificial, alguma inteligência artificial do seu gosto, como por exemplo ChatGPT. Porque a linguagem C ela é tão antiga que qualquer inteligência artificial consegue responder perguntas básicas sobre essa linguagem. Perfeito? Então fique tranquilo, desde que você não peça para a linguagem fazer o código, né? Que é um processo de você se auto-enganar que está aprendendo. Porque quando a inteligência artificial faz para você o código, não é você que está aprendendo, você só está copiando. Agora, quando você tem uma dúvida, pergunta para ela quais são as possíveis soluções, ela cria uma lista de possíveis soluções e você vai tomar a decisão, você vai se responsabilizar por aquilo, você vai codificar aquilo, daí você está aprendendo, ok? E além disso, eu vou ensinar como vocês podem criar suas próprias funções no futuro. Dando continuidade, vamos falar aí do reconhecimento de padrões. Essa sessão, eu confesso a vocês que ela sai um pouco do contexto de programação e ela é um contexto mais até mesmo da vida pessoal. Mas dentro de um processo de formação, né, profissional, é importante vocês terem essa noção. Então, a partir de agora, o que eu vou falar até aqui do item 1.7 até o final dessa parte 2 do capítulo 1, muita coisa se repete, muita coisa se aplica até mesmo em outras áreas, certo? Então, fique tranquilo que não é um conteúdo técnico específico, ele é um conteúdo mais geral. Então, o reconhecimento de padrões ele é fundamental no projeto de algoritmos e na área de engenharia de software. Por quê? Porque existem alguns determinados padrões que eles devem se repetir para que o seu projeto tenha uma boa funcionalidade. E também porque muitos são problemas recorrentes, né? O uso de padrões permite aos profissionais encontrar uma solução comprovada para um problema específico, evitando reinventar a roda. Esse termo reinventar a roda é como se fosse um ditado popular, descrevendo que você não deve perder tempo com aquilo que já está pronto. Então, pega aquilo que já está pronto, está funcionando, você tem a certeza da sua funcionalidade e você só aplica. Então, os padrões eles podem descrever um determinado problema que ele ocorre, né, de forma repetida, tem um determinado contexto, ou seja, tem um ambiente onde esse problema se aplica, onde esse padrão reside, certo? Então, toma cuidado com isso. Ele com certeza tem algum tipo de limitação ou restrição, e essas restrições vão sempre, de alguma forma, dificultar a resolução do problema, certo?
Então, os padrões têm aí essa característica. E ao você aprender a identificar esses padrões, você trabalha mais rápido e você comete menos erros. A ideia é essa. E os padrões, eles estão em todos os lugares. Então, o padrão USB, ele é amplamente usado, né? USB é a abreviação para Universal Serial Bus. Também você possui na sua casa um padrão de tomadas. Imagine o quão caótico seria se cada fabricante de tomadas criasse seu próprio padrão. Você simplesmente teria vários problemas de conectividade na sua casa, né? Então, padronizar é bom, pense positivo. Só tome cuidado para não achar que um único padrão vai resolver todos os problemas, que daí você deturpou a ideia original. Vamos a um exemplo aqui muito interessante. Como que foi, historicamente, a evolução do padrão USB? E essa figura foi retirada da internet. Então, primeiro foi criado o padrão 1.0 USB, está lá em 1996. Depois veio a versão melhorada em 1998. Depois veio o USB 2.0. Entretanto, devido à melhoria da tecnologia, foi criado o USB 3.0. E agora já existe até o USB 4 na versão 2.0. E o que tem de diferente? A velocidade, certo? Então começou aqui com taxas de 1,5 e 12 megabits por segundo. Aumentou muito, aumentou para 480. Depois deu um salto ainda maior, 5 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB e 80 GB por segundo. Devido a isso, houve até uma mudança visual para facilitar o uso. Então, inicialmente começava lá o padrão A com conexões, o plastiquinho interno branco, depois preto, depois azul. E não está sendo apresentado aqui, mas se não me falha a memória, tem também o USB industrial, que eu acho que é vermelho, onde ele tem um nível de tensão elétrica e corrente maior. Mas eu vi isso há muito tempo atrás, que é um caso específico para a indústria e nunca mais vi, certo? Também fisicamente tem aqui a diferença no tamanho das conexões, né? Tem o padrão A, padrão B e, se você parar para pensar bem, já está desatualizado. Provavelmente muitos de vocês já têm um celular ou já tem uma outra tecnologia com padrão USB-C. E o padrão USB-C tem também suas subdivisões. Inclusive tem um padrão USB-C que ele tem a capacidade de carregar a bateria do notebook, coisa que os padrões anteriores não faziam. Então tá aí um exemplo de padronização que você usa, provavelmente, né, usa de forma corriqueira. Em termos de sequência e repetições, né, o reconhecimento desses padrões de execução, a identificação de trechos de código de programação que se repetem automaticamente é a base para a criação de loops, ou seja, laços de repetição. Se você precisa ficar repetindo um determinado comando ali com pequenas variações, provavelmente isso quer dizer que ali você deveria colocar um laço de repetição. Isso diminui o código, isso vai automatizar o processo. Vamos aqui a alguns exemplos simples dessa estrutura. Então você vai ter uma entrada, uma verificação de condição e a ação. Então, no cotidiano, ligar a luz automaticamente ao entrar em ambientes escuros. Repare que você nem mesmo pensa. Você simplesmente entra no ambiente escuro, você provavelmente já coloca a mão na parede para ligar. É muito interessante ver esse processo automatizado que nós temos no nosso cérebro no momento em que acaba a luz. Imagine que está no final da tarde, início da noite, e acaba a luz na sua residência. Mesmo sabendo que não tem luz há alguns minutos, instintivamente você vai entrar no banheiro, você vai entrar em algum cômodo, você tenta ligar a luz. Depois de cometer esse erro 1, 2, 3 vezes, você para de fazer. Mas é instintivo. Desculpe, é instintivo. Certo? E no caso da eletrônica, leitura dos sensores que variam dentro de padrões regulares
é uma repetição, certo? É um loop. E a partir disso, então, você vai ter respostas ou resultados em intervalos pré-definidos. Então, o loop, ele leva um tempo para ser executado, obviamente que é muito rápido, mas ele existe. Então, de tempos em tempos, de passos em passos bem definido, você tem atualizações dos sensores e as ações que são realizadas, né? Em microcontroladores, em sistemas embarcados e assim vai sucessivamente. Bem, e por que nós estamos falando disso? Porque treinar o reconhecimento de padrões ajuda a criar códigos mais eficientes. Perfeito? Falando um pouquinho fora da área de eletrônica e também da área de saúde, né, que eu comentei, eu queria comentar sobre a área forense, a área de pesquisa sobre crimes. Então, a psicologia forense, ela tenta analisar o comportamento das pessoas que cometeram crimes e, a partir da observação de padrões comportamentais e psíquicos, eles tentam verificar, então, se é necessário imputar, ou seja, colocar a responsabilidade plena de crimes sobre uma pessoa, ou então se essa pessoa deve receber algum tipo de redução devido a limitações cognitivas. Obviamente que existem casos onde se tenta usar isso de má fé, de forma errada, mas existe isso. Você pode procurar alguns canais do YouTube que existem explicações sobre como isso funciona. Esse reconhecimento de padrões também existe em uma tecnologia muito comum atualmente chamada de inteligência artificial. A inteligência artificial ela também é treinada para reconhecer determinados padrões e a partir disso te dá uma resposta, certo? Então, de forma muito resumida, porque estamos comentando nessa sessão, você, do ponto de vista profissional, você precisa aprender os determinados padrões que existem na sua área. Perfeito? Então, lembre-se disso quando você estiver estudando. Tente achar os padrões da sua área para você se transformar num bom profissional naquela área. Vamos falar agora de pseudocódigo e a sintaxe simplificada para expressar algoritmos sem uma determinada linguagem específica. Ok? Vamos lá. Primeiro, o termo pseudo quer dizer falso, como por exemplo pseudônimo. Pseudônimo é um apelido, tá? Então, o pseudocódigo é uma ferramenta para a descrição de algoritmos. Nós já havíamos comentado nela anteriormente, acho que eu falei no momento que estava falando sobre diagrama em blocos. Eu falei, vamos trabalhar com pseudocódigo. Pseudocódigo é muito importante para nós estruturarmos o nosso código, tá? Então, chegamos nessa fase, nessa etapa, nessa sessão. Então, a ideia do pseudocódigo é, então, você deixar de forma clara e sucinta quais são os passos principais que você vai ter que executar no seu código, tá? Então, é uma parte de projeto. Então, ele é escrito em linguagem comum e pode se assemelhar a uma programação estruturada, como, por exemplo, C e Pascal. Perfeito? As convenções básicas do pseudocódigo facilitam a leitura e a compreensão do algoritmo. Então, vamos às partes básicas. Estrutura em blocos. Existe, então, o recuo, tecnicamente chamado de indentação. Lembre-se desse termo. Está aqui, ó. Indentação. E é usado para indicar a estrutura do bloco, ou seja, vários trechos que só são acionados em uma determinada condição. Que condição é essa? Se um if for verdadeiro, se um looping do tipo for verdadeiro, pode ser um outro looping também, sem problema, pode ser o while. E ele, então, aumenta a clareza ao reduzir a confusão de marcadores existentes nos códigos, como, por exemplo, o begin, o início, e o end, que existem em outras linguagens de programação. Então, essa indentação, conforme eu vou apresentar logo abaixo, é o deslocamento do texto para a direita, fazendo com que você, ao bater o olho, depois de aprender, depois de treinar, você vai ver que é um bloco deslocado. Então, graficamente, você vê qual comando está dentro de qual comando, certo? É uma forma de você organizar o seu código de forma visual. Daí existem as instruções de controle. Você utiliza palavras-chave, como por exemplo for, while, repeat, e também condicionais como if, then e else.
para controlar o seu código. Então, repare que esse termo controlar quer dizer que o seu código não vai ficar rodando tudo o tempo todo da mesma forma. O controle quer dizer que, em determinadas condições, uma parte do código vai ser executada. E em outras condições, outra parte. Existe também a atribuição. A atribuição de um valor a uma variável é frequentemente representado pelo símbolo da seta recebendo. Não é sempre o igual. O igual também existe na linguagem C, mas também em algumas outras linguagens, como por exemplo o VHDL, que tecnicamente é uma linguagem de descrição de hardware, não uma linguagem de programação, mas não vamos entrar na discussão técnica disso nesse momento. É usado então a seta ao invés do igual, certo? Mas quando eu estiver mostrando para vocês o código, vocês vão ver que nós vamos usar o igual para guardar um valor dentro de uma região de memória, dentro de uma variável. Depois, foco na essência. O pseudocódigo geralmente ignora detalhes complexos de engenharia de software, como, por exemplo, o tratamento de erros. Ele vai modularizar, ele vai gerar uma abstração. Uma abstração é uma simplificação, ok? Ele vai gerar uma abstração dos dados e vai focar na parte mais importante. Isso é bom, isso é ruim, alguns podem não gostar, mas a ideia é o seguinte: quando você está aprendendo, naturalmente várias partes importantes você esquece. Você não está habituado. Então, essa essência no qual você apresenta as partes mais importantes é muito importante para quem está aprendendo. Agora, depois que você tiver muitos anos de prática, você vai fazer isso naturalmente. É como, por exemplo, andar de bicicleta. Quando você está aprendendo, tem toda uma dificuldade, você cai, você tem medo. Agora, depois que você já andou muito de bicicleta, certo? Você não para mais para pensar exatamente o que você vai fazer. É meio que instintivo. Perfeito? Então, aqui é a mesma coisa. Depois de programar muito, você acaba tendo esse efeito instintivo. Então, a essência do pseudocódigo é focar na parte mais importante. Bem, em resumo, então, o pseudocódigo é o que está representado aqui, ó. De forma sucinta, você vai colocar início, você vai dizer o que ele faz, como, por exemplo, ler um botão. Daí pode existir mais leituras, sem problema algum. Em determinado momento, você vai ter que colocar algo como, por exemplo, se o botão for exatamente igual, esse igual aqui não é quando você está guardando a informação, certo? Você está fazendo aqui uma comparação, é como se fosse uma pergunta. Se o botão for exatamente igual ao valor que está impressionado, então você vai ligar o LED. Caso contrário, ou se você preferir ainda senão você vai fazer outra coisa, desligar o LED. E para deixar organizado, para todo C deve existir um fim C, certo? Ah, professor, o que acontece se eu esquecer do fim C ou se eu escrever fim C tudo junto? Bem, é só uma organização, certo? Não é o código propriamente dito. Ou seja, não vai existir um erro. Você ainda está na parte do projeto. Agora, quando você for implementar na linguagem C, daí você vai ter que ser muito rígido, muito preciso e respeitar absolutamente todas as características da linguagem. Se a linguagem C pede para que em determinado local tenha uma vírgula, um ponto, dois pontos, quem sabe abre parênteses, quem sabe fecha chaves, você tem que respeitar isso. Uma única vírgula pode gerar um erro de compilação e o seu programa não vai rodar. Ou ainda, ele pode até compilar e logo depois você vai descobrir que existe um bug no seu programa, vai ter que voltar e corrigir ele. Ok? Lembre-se disso. Uma única vírgula faz diferença na linguagem C. Bem, então quais são as estruturas básicas que vocês precisam anotar aí para desenvolver um pseudocódigo, ou seja, estruturar o seu problema antes da codificação? Você tem a tomada de decisão, se não. Você tem algum looping, como por exemplo, enquanto, que é um looping que ele fica executando até que um determinado critério de parada seja alcançado. Você tem um outro looping que é do tipo para,
que esse aqui, diferentemente do enquanto, ele não fica rodando até que uma determinada condição seja encontrada. Não, esse aqui já é definida a quantidade de vezes que aquele looping vai ser executado. Por exemplo, se você vai permitir que a pessoa digite de forma errada o login e a senha 3 vezes antes de bloquear o e-mail, antes de bloquear o perfil, você vai criar aqui uma condição de rodar até 3 vezes e travar. Caso contrário, você sai do comando, nós vamos ver isso também nas próximas aulas, e faz aquilo que deve ser feito, como por exemplo, entrar no perfil, entrar numa página, simplesmente dar um comando dizendo que está tudo certo e assim vai sucessivamente. E vamos usar muito o comando ler um sensor, ler um botão, ler o que foi escrito pelo usuário e escrever. Entenda esse escrever como ligar a lâmpada, desligar a lâmpada ou verdadeiramente escrever alguma coisa na tela, certo? Então imagine esse escrever como uma saída genérica. Então vamos a 2 pseudocódigos bem distintos, certo? O problema então é o controle automático da umidade do solo. Então vamos ver a versão simplificada. Então aqui na versão simplificada temos início, ler a umidade do solo, logo depois, se a umidade do solo for menor que a umidade ideal, ou seja, se tiver pouca água, então ligar a bomba d'água e escrever regando as plantas. Caso contrário, se não, ou seja, se a umidade do solo não for menor que a umidade, é baseado nisso aqui, ó. Se isso aqui não for verdadeiro, então nós vamos fazer outra coisa, que daí é o senão, tá? Então, se aquilo não for verdadeiro, desligar a bomba d'água e escrever umidade suficiente. Para todo C, o mais correto é ter o fim C. Da mesma forma que nós vamos ver que para todo enquanto é importante colocar o fim enquanto, né, para ficar bem claro a estrutura. E, logo depois, registrar o valor da unidade da umidade do solo, ou seja, escrever em algum lugar, como por exemplo um datalog, que é um arquivo de texto simples, os valores lidos, tanto da umidade quanto do estado da bomba. Então, para quem está aprendendo, essa versão simplificada deixa claro, né, os passos básicos desse exemplo de controle automatizado da umidade do solo. Agora vamos para um exemplo expandido, um exemplo que ele seria mais próximo do real. E qual a importância de eu mostrar isso para vocês? É vocês verem que tudo que é passado em sala de aula é isso aqui. É simplificado, é resumido, é para você aprender. Quando você for para a sua vida profissional, qualquer coisa, não só em programação, mas também em eletricidade básica, lá para frente, quando você estiver estudando eletrônica digital, eletrônica analógica, automação, seja lá o que for, tudo que você vai ver no ambiente de trabalho é sempre maior, é sempre mais complexo, sempre é mais difícil, tem mais variáveis do que é apresentado em sala de aula, tá? É importante deixar isso claro, porque eu já vi muitos alunos reclamando, dizendo que isso aqui é muito difícil e depois que eles se formam, eles vão na instituição pegar o diploma, dão uma passadinha na sala de aula para cumprimentar os professores, daí falam, nossa, professor, agora eu estou vendo como era fácil eu reclamava. Agora que eu estou tendo que trabalhar com isso, é tudo muito mais complicado, certo? Então, fica a dica, não reclame, porque tudo que é apresentado em sala de aula é simplificado. Vamos então? Está aqui, versão completa e um pouco mais realista. Início, ler a estação, lembrando que tem estações que são mais secas, outras mais úmidas. Depois, ler a lista de plantas. Pode ser que você não tenha uma única planta que você tem que cuidar, podem ser várias. Para cada planta, em uma lista previamente definida, faça ler a umidade atual da planta, ler a umidade ideal da planta para a estação. Se a umidade atual da planta for menor que a umidade ideal da planta para aquela estação, então calcular a vazão necessária. Que vazão é essa? É a vazão da bomba d'água. Se a vazão necessária for menor que a vazão mínima,
então a vazão utilizada vai ser a vazão mínima. Caso contrário, se não se. Repare que esse não se é um conjunto onde fecha o primeiro se e abre um segundo. Eles estão em cascata, eles estão em sequência. Professor, dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Se não, vamos fazer outra pergunta. Se a vazão necessária for maior que a vazão máxima da bomba, então a vazão utilizada recebe o valor da vazão máxima da bomba. Não vamos aplicar uma vazão acima da máxima, nem abaixo da mínima, pois caso contrário, o sistema não vai ser eficiente ou o sistema pode até estragar. Agora, se isso ainda não for verdadeiro, senão a vazão utilizada é igual à vazão necessária. Então, aqui você coloca um sistema anti-erro para o mínimo, aqui você coloca um sistema anti-erro para o máximo. Se não estiver errado o mínimo, nem estiver errado o máximo, então você coloca o valor calculado, ok? E coloca aqui o fim C. Como é necessário um fim C para cada C, aqui nós temos 1, 2, 3, foi colocado apenas um fim C aqui, tá? Então não se preocupe com isso. Mas quando você for codificar, nós vamos ver exatamente como fazer isso para colocar em ordem. Bem, daí ligar a bomba d'água com a vazão utilizada, enquanto a umidade atual da planta for menor que a umidade ideal da planta, ou seja, ele vai ficar o tempo todo ali lendo e agindo, lendo e agindo, lendo e agindo. É um looping, é uma repetição. Você vai fazer o seguinte: esperar o tempo de irrigação. Simples, né? Enquanto a umidade não chega no valor que você deseja e lá em cima você já ligou a bomba para umidificar a água, umidificar o solo, o que você faz enquanto isso? Espera. Espera e lê a umidade atual da planta. Se a umidade atual da planta ainda for baixa, não é o que nós queremos, você espera o tempo. Então é como se ele ficasse ali travado, olhando, só observando, observando, observando. Agora, quando isso não for verdadeiro, fim enquanto, desliga a bomba, você já alcançou a umidade desejada, você vai escrever alguma coisa, você vai dar algum tipo de sinalização, como por exemplo, planta irrigada com sucesso, se não, planta não necessita de mais irrigação, fim C, e daí você vai registrar várias informações para o controle de qualidade, o controle de produção, a rastreabilidade do produto. Então, a data e hora, qual foi o tipo de planta, a estação atual, umidade inicial, umidade final, vazão utilizada, tempo total de irrigação, estado da bomba e qualquer outra coisa, certo? Então, esse é um pseudocódigo, é só para estruturar tudo que vai ser feito depois na codificação. Lembrando também que o pseudocódigo não é padronizado para qualquer tipo de código, para qualquer tipo de linguagem de programação. Não. Ele é muito mais simples, ele é só uma organização, ele é só um projeto. A linguagem de programação ideal para resolver o seu problema, daí já é outra discussão, certo? Fim para e escrever ciclo de irrigação finalizado. Fim. Ok? Então, no final desse capítulo, do capítulo 1, e eu estou falando capítulo e não sessão, ok? No final do capítulo 1 existem vários exercícios para você treinar, inclusive com pseudocódigos. E é muito importante você treinar para você adquirir fluência nisso. Então, por favor, lembre-se do princípio que eu comentei com vocês na aula número 1, que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, por favor, pratique para você aprender. Vamos lá. Treinamento de sequências lógicas simples e boas práticas de programação. Essa parte eu acredito que ela é um pouco redundante, de certa forma já falamos isso anteriormente, mas vamos falar só para fixar o conteúdo, ok? Então, o desenvolvimento do raciocínio lógico focado em sequências é inerente à programação estruturada. Um programa em seu nível mais básico implementa sequências de passos de processamento. Então, o que seria a sequência, né? Ela vai implementar passos essenciais de processamento, um após o outro. Vão existir condições. Essa condição na linguagem C é dado pelo if, then, else, conforme visto inicialmente. É o se, senão, fim C. E teremos ali repetições. Vamos ter trechos que
o código vai ficar repetindo alguma coisa. Perfeito? Em especial, o caso dos loopings do tipo for, do tipo while, eles vão ter uma diferença técnica no qual o while ele fica executando até que uma condição bem específica seja alcançada e com isso ele pare a sua iteração, ou seja, a sua repetição, enquanto que o loop for, que eu vou apresentar para vocês mais para frente, ele vai ter 3 condições ali indicados por ABC. Você vai ter o valor de início, o valor de incremento ou decremento e o valor que ele vai parar. Então, o for, você tem que dar 3 informações e o while, você tem que dar no mínimo uma. Dá para fazer whiles mais elaborados, com 2, 3, 4 informações, onde se qualquer uma for verdadeira, você para o looping, tá? Mas de forma simplista, uma única condição para parar. Bem, cuidado com a diferença entre iteração, certo? Usado aqui, que é uma repetição, e interações, com N de navio, interações, que uma interação é uma comunicação, é um contato, tá? E para desenvolver essa habilidade lógica, você precisa treinar. Você precisa treinar o quê? Ordenação, identificação, relação causa e efeito, comparações e assim vai sucessivamente. Então, um exemplo clássico, né, um exemplo, melhor dizendo, simples, é João está molhado. João fica molhado quando toma chuva. Logo, João tomou chuva. Entretanto, tome cuidado que existem muitas piadas envolvendo lógica. São piadas, né? Não são condições verdadeiras. Vamos a um exemplo. Sempre que eu levo um guarda-chuva, chove. Hoje eu levei um guarda-chuva. Logo, esse logo quer dizer uma consequência, fui eu quem causou a chuva. Repare que isso não pode ser verdade, né? Um ser humano não faz isso, é meramente uma causalidade. E a piada 2 é: se alguém é engenheiro, então gosta de matemática. João gosta de matemática, logo João é engenheiro. Também é só a tentativa de fazer uma piada com lógica, porque, obviamente, outras profissões usam muito a matemática. O próprio matemático, né? Com certeza. Os físicos, os contadores, os estatísticos, os economistas e assim vai sucessivamente. Certo? Então não é porque a pessoa gosta de matemática que ela tem que fazer engenharia. Se vocês me permitem o comentário, eu mesmo não gosto de matemática. É estranho dizer isso. Eu vejo a matemática muito como uma ferramenta importante. É como se alguém dissesse assim: nossa, você prefere um garfo, uma faca ou uma colher? Isso não faz o menor sentido. Eles são ferramentas, eles têm funcionalidades diferentes. E aqui é a mesma coisa. Para mim, a matemática é só uma ferramenta. Ela tem o seu devido cuidado e ela tem o seu momento correto de uso. Então, frases que são frases até infantilizadas, né? Do tipo, se você gosta de matemática, faça engenharia. Não, você não precisa gostar de matemática para fazer engenharia. Você tem que respeitar a matemática e saber que ela tem uso, ela tem um momento adequado de ser usado e que você tem que aprender a usar ela porque ela é uma ferramenta. Cuidado com esses comportamentos muito sentimentais, né? Tem que gostar. Não, você tem que gostar de uma comida, você tem que gostar de uma cor, você não tem que gostar de matemática, você tem que respeitar ela e saber a importância dela, certo? Na verdade, eu acho que isso se aplica a outras coisas, né? Quem sabe um belo dia você descubra que você não tem que gostar de dirigir um carro para tirar carteira. Simplesmente o carro tem a sua funcionalidade, tem a sua praticidade, e se você não tirar a carteira de motorista, você vai estar perdendo essa praticidade. Talvez você decida, né, que não é importante tirar a carteira e vai usar transporte público, Uber, tranquilo, sossegado, sem problemas. Mas pode ser que em determinado momento, mesmo não gostando de dirigir, você pense: poxa, mas acho que eu vou tirar a carteira porque determinada condição para ir para a praia, para ir visitar um parente distante, no sítio, é melhor ter o carro. Ok? Então vamos dar continuidade? Então, no exemplo 1, existe um erro lógico ocasionado por uma confusão entre correlação com causalidade. E o exemplo 2, né,
é um tipo de afirmação de uma sequência que não é verdadeira. Perfeito? Então, vamos aqui a um exercício para fortalecer o raciocínio. A tensão medida é de 3 volts. O sensor envia um sinal nível lógico alto, certo? Em inglês high, quando a tensão V é maior que 2,5 ou 2,5. Nesse momento não vamos fazer distinção, é porque na língua portuguesa, quando nós estamos trabalhando com um número fracionado, um número quebrado é vírgula, mas na língua inglesa é usado ponto, certo? Então, nesse momento, considere os dois iguais. Então, se o sensor envia um sinal high quando o valor é superior a 2,5 e foi lido 3 é maior que 2,5, portanto, o sensor enviou um sinal nível lógico alto, high. Ok? Então, esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio simples, vai ser usado o tempo todo. Então, vamos a 3 exemplos comuns de estrutura sequencial em eletroeletrônica. Nós vamos ter aqui uma entrada, um determinado processamento e uma saída. Existe um dispositivo chamado de termostato. É um sensor acoplado a um contato elétrico, tá? Você pode até entrar numa discussão técnica, dizer que não é um sensor. Tudo bem. Nesse momento, por favor, vamos interpretar como sendo um sensor. Então, o termostato, de forma simplista, é um sensor que ele vai disparar, ele vai mandar um sinal, nível lógico baixo ou nível lógico alto, quando uma determinada temperatura previamente estabelecida for alcançada. Então, o que ele precisa? Na sua entrada, a temperatura atual. O processamento que ele vai fazer é comparar o valor atual com um valor desejado. E sendo verdadeiro, ele vai ligar alguma coisa. Ele vai ligar um aquecedor. De forma genérica, ele vai ligar uma carga que foi previamente definida, certo? Existem exemplos que demandam uma contagem, como, por exemplo, o semáforo. Então, você vai ter um determinado tempo entre as luzes, você vai ter que fazer o controle desta velocidade ou desses ciclos, e você tem 3 saídas, né? Provavelmente 3. A luz verde, a luz amarela ou a luz vermelha. Você tem contagens que não são de tempo, mas são de produtos. Você já viu a expressão pack ou fardo? Quando você vai comprar, por exemplo, um fardo de refrigerantes, de garrafas PET, vem lá 6 garrafas, certo? Então, ali vem um fardo. Então, você vai contar na linha de produção uma garrafa, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar em 6, você empurra elas para uma célula de produção. Nessa célula de produção, você passa um plástico em volta que vai selar, que vai juntar as 3 garrafas, gerando um pack. Depois disso, ele aguarda juntar mais 3. Quando tiverem mais 6. Quando tiverem mais 6 garrafas, ele empurra novamente, passa o plástico em volta, junta elas, lacra e forma mais um fardo, tá? Agora, se formos para uma calculadora, a calculadora então tem na sua entrada números e operações. O que ela vai fazer? Ela vai ter uma seleção de qual cálculo ela vai fazer e depois disso ela vai apresentar o resultado na tela, o valor entre as 2 entradas e a operação matemática selecionada. Perfeito? Bem, nesse momento, então, talvez alguém esteja se perguntando, mas professor, como que eu faço para aprender a lógica? Como que eu faço para aprender esse raciocínio lógico para entender as coisas e resolver problemas? Isso é muito similar à seguinte pergunta: como que eu faço para perder gordura e desenvolver um corpo forte? Para fazer isso, você precisa treinar. Treinar com técnica e constância. Constância quer dizer sempre. Não é sempre, todo dia, todo momento viver para isso. Mas essa constância quer dizer sempre do tipo toda semana, 2 vezes por semana, quem sabe 3 vezes por semana. Não pode ser uma coisa assim que você faça, daí você esqueça e daí depois você venha fazer de novo, certo? Tem que ter constância. E isso vai fazer com que seu cérebro desenvolva essa capacidade da mesma forma que quando você está desenvolvendo a musculatura, queimando gordura, a constância
e a aplicação da técnica adequada faz com que você desenvolva os músculos. E essa parte eu vou falar, algumas pessoas não vão gostar, né? E, infelizmente existem casos até de professores que dizem que o ensino ele tem que ser gostoso, o ensino tem que ser fácil, só que na prática isso não é verdade. Na prática, pensar dói. E desenvolver a sua capacidade intelectual em certa medida, né, guardada as devidas proporções, gera desconforto. Você tem que treinar até gerar o desconforto. Da mesma forma que para desenvolver músculo, você também tem que chegar numa região de desconforto. É só você perguntar para qualquer professor de educação física como que é o processo de regeneração dos músculos e ele vai explicar exatamente isso. Você tem que treinar até chegar numa região de desconforto. Esse desconforto é que vai fazer com que seu músculo se fortaleça. E nesse momento não vamos entrar em discussões biológicas, certo? No caso do seu cérebro também. Você tem que treinar, treinar, treinar até chegar numa região de cansaço, até chegar numa região de desconforto, e isso vai fazer com que seu cérebro faça novas conexões e isso melhore o seu raciocínio lógico sequencial. Ok? Prometo para vocês, você não vai desenvolver sua capacidade intelectual sentado no sofá assistindo alguns programas de TV. Você tem que fazer algo bem diferente disso para desenvolver sua capacidade intelectual. Então, vamos tentar organizar as boas práticas para começar um programa, certo? Isso aqui é um pouco redundante, já falamos um pouco disso na aula anterior. Então, você vai ter que compreender o problema, perfeito? Você tem que fazer perguntas, você tem que realmente esmiuçar, tentar chegar nos detalhes, tentar achar qualquer tipo de informação que seja ambígua, resolver essa ambiguidade, deixar tudo às claras para daí você propor uma solução. Quando o problema é muito grande, você tem que dividir para conquistar, certo? Daí você vai modelar o problema ou modelar a solução. Esse processo de modelar, você vai criar esboços, você vai criar tentativas iniciais. Você não precisa achar a solução de forma imediata. Você tenta uma, daí você acha um defeito, tenta a segunda vez, daí você vê que esqueceu alguma coisa, tenta a terceira vez. Quando você achar que já está bom, provavelmente você esqueceu alguma coisa. O que você faz? Em um momento de humildade, você pede para um amigo, um colega, revisar o que você está fazendo. Provavelmente essa pessoa vai lembrar de alguma coisa que você esqueceu. E, obviamente, depois você, né, faz o mesmo favor para ela, revisa alguma coisa para ela. E nesse processo de iterações, ou seja, de loopings, de repetições, você vai chegando cada vez mais próximo de algo bem, não vamos chamar de perfeito, mas de algo funcional, algo que funcione do jeito que você precisa, tá? E, por favor, tente reconhecer os padrões, tá? Depois, definir as variáveis e a estrutura com a escolha dos tipos de variáveis, se é um número inteiro, um número quebrado, se é um caractere, o que você vai usar. Lembre-se de deixar a nomenclatura clara, né? Por exemplo, você vai trabalhar com notas, é um problema de programação envolvendo notas de aluno, não tente criar algo que você não vai entender, do tipo A, B, C, D. Não, crie lá nota 1, nota 2, nota 3 e média final. Quanto mais claro ficar para você, na hora que você for apresentar a lista de exercícios para mim, diminui a possibilidade de você cometer algum erro. Se você começar a colocar para todas as variáveis, para todos os problemas, um determinado padrão do tipo A, B, C, D, X, Y, Z, qualquer coisa do gênero, muito facilmente você vai se perder, tá? Talvez não no mesmo dia que você faça a lista de exercícios, mas com certeza dali 2 semanas você já não vai mais lembrar o que era para cada uma das questões as variáveis A, B, C ou qualquer outra nomenclatura simplista, tá? Então vamos lá. Antes de escrever o código essencial, ler e interpretar o enunciado com atenção. Se não entender o enunciado, pergunta para o professor, pergunta para um amigo. Lembre-se, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não entender
o problema, você não vai sair do lugar. Então, você precisa entender o que precisa ser feito. Quais são os dados disponíveis? O que o programa deve entregar? Esse aqui, às vezes, é um problema de ambiguidade. Por quê? Porque para quem está aprendendo, às vezes a interpretação do que deve ser entregue é um. Para o caso dos professores, que já têm, né, alguns anos de experiência, normalmente se interpreta outra coisa, ou queria que o aluno fizesse outra coisa. Tá? Então, na dúvida, pergunte para ter certeza. Então, você pode criar lista de variáveis por extenso, né? Por exemplo, temperatura, estado do LED, velocidade, pressão e assim vai sucessivamente. Crie o fluxograma ou pseudocódigo para estruturar o problema. Identifique em que posições você deve pôr condições de tomar decisão ou repetições. E planeje casos extremos, casos que podem gerar erro. E para isso, crie o anti-erro. O anti-erro, dentro de um contexto industrial de produção na indústria japonesa, se chama Pokayoke. O Pokayoke é o anti-erro. Qual é o anti-erro mais comum citado nas aulas de programação? É você não permitir que a pessoa digite uma idade negativa. Não existe idade negativa aqui no nosso contexto. Então, se você não colocar uma trava, uma proteção, um anti-erro em um sistema de coleta e processamento de idade e que permita uma idade negativa, você errou. Você na condição de profissional, você na condição de técnico, quem está desenvolvendo o sistema, você errou. Então, volta lá, abre o código de novo e você deve corrigir isso, ok? Daí, em casos mais, vamos dizer assim, profissionais, saindo um pouco do ensino, né? Pensar, por exemplo, lá no seu sistema produtivo, e se o sensor falhar, qual é o tamanho do estrago? Qual é o tamanho do problema? Será que vai quebrar a máquina? Será que vai derramar um produto caro? Então, você tem que, às vezes, ir lá no ambiente, saber a condição real, para em cima disso você entender o quão crítico é o problema e projetar o sistema de segurança, certo? Outro exemplo, se uma entrada de dados estiver vazia e você tem que fazer uma divisão, pergunto para você, você pode dividir um número por zero? A resposta é não, você não pode dividir um número por zero, tá? Então, se uma entrada é zero e ela faz parte de uma divisão, você também tem que colocar Pokayoke nisso. Perfeito? Então, exemplos de erros comuns em processos de codificação. Confundir ordem das etapas, como no caso de tentar usar valores antes de lê-los, ou seja, você não lê o valor, você não sabe qual é o valor, mas você tenta fazer um cálculo com ele e ele está com um número aleatório dentro dele por causa da memória. Quando você liga o computador, quando você liga o seu sistema, é muito comum a memória ter um valor aleatório. Então, para não ser aleatório, você guarda um valor conhecido dentro dele, tá? Outro problema, ignorar casos especiais, como, por exemplo, divisão por zero. Outro problema, criar condições impossíveis, como, por exemplo, essa aqui, ó. Pergunto para você, pode um valor qualquer dentro da variável x ser maior que 10 e, ao mesmo tempo, ser menor que 5? Na verdade, aqui está trocado, né? Aqui deveria, é real, o valor é aceitável, o valor se for menor que 10 e maior que 5. Porque daí pode ser o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora, do jeito que está aqui, é impossível. Não existe esse valor que seja maior que 10 e, ao mesmo tempo, menor que 5. Ok? E, por último, confundir os conectivos do tipo OU com o E, esquecer de pôr uma inversão, uma nota e assim vai sucessivamente. Mas ao você compilar o código, fazer os primeiros testes, testar todas as possibilidades possíveis, você vai encontrando os erros, você volta no código e corrige eles. Imagine isso como fazer caligrafia. Escreveu errado? Não tem problema. Apaga e faz de novo. Ah, tem que apagar tudo? Não. Acha onde está o problema, apaga só aquela região do problema e conserta. Simples assim. Tá? Bem, o item 1.10, confesso que ele sai bastante do contexto da programação, ele é extremamente genérico
E eu coloquei ele aqui apenas para vocês terem uma visão bem abrangente, tá? Do que, de qual mundo está inserida a programação, tá? Mas fique tranquilo, isso aqui não é nem mesmo um conteúdo que é cobrado em prova, tá? Então, a engenharia de sistemas é uma abordagem interdisciplinar e um meio de viabilizar a criação de sistemas bem-sucedidos. A programação é uma parte da engenharia de sistemas. A engenharia de sistemas é tão grande que ela engloba toda a parte mecânica, toda a parte de programação, toda a parte eletrônica, toda a parte dos envolvidos, as partes interessadas, os stakeholders. A engenharia de sistemas ela tenta organizar toda essa informação de forma que o resultado final seja o melhor possível, tá? E para isso você precisa ter uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica é levar em consideração o todo, certo? Aonde ele está. É ficar perguntando, e se fizer isso? E se fizer aquilo? E se acontecer esse problema? E se faltar esse material? E se? Quanto mais você pergunta, você diminui a possibilidade de um erro, tá? E a complexidade é uma medida de quão difícil é prever o comportamento de um sistema ou as consequências de alterá-lo. Então, as medidas de complexidade, elas fazem parte da engenharia de sistemas. Bem, na área de engenharia eletrônica, um pouco mais voltado, né, para o nosso curso, a visão sistêmica é de importância crítica, uma vez que a maioria dos sistemas modernos são inerentemente cyberfísicos. O que quer dizer esse cyberfísico? Softwares monitoram e controlam processos físicos. A engenharia de sistemas, portanto, atua como uma disciplina integrativa onde as contribuições de engenheiros estruturais, engenheiros elétricos, designers de mecanismos, engenheiros de software, obviamente os técnicos, vão produzir um todo coerente, né? Como se fosse uma única disciplina, mas na verdade não, é um processo de integração. Então, a visão sistêmica permite enxergar o projeto como um todo. Por quê? Porque é importante nós termos a habilidade de entender que um erro pequeno em uma parte pode comprometer o sistema inteiro. Componentes dependem uns dos outros. Sensores vão passar por uma lógica, essa lógica vai tomar decisão e essa decisão vai ligar ou desligar atuadores. Ok? Sistemas em tempo real exigem que eventos aconteçam em uma determinada ordem correta e programas embarcados, imagine o seu celular, por exemplo, é um sistema embarcado, precisam considerar a energia gasta, afinal de contas ninguém gosta de ficar recarregando o tempo todo, quais são os possíveis ruídos, quais são os tipos de sinais coletados, quais são as condições ambientais, né? Chuva, queda, sinal de comunicação baixo e assim vai sucessivamente. Então, quando combinada com lógica sólida, pensamento algoritmo, essa visão torna o estudante capaz de projetar soluções completas, robustas. Lembrando aqui que robusto não é forte, robusto é aquele que resiste à pancada, resiste a problemas, resiste às dificuldades. Então, resistente. Então, projetar soluções completas, resistentes e inteligentes. Ok? Para os técnicos em eletrônica. Bem, senhoras e senhores, a próxima sessão é para praticar tudo que foi visto no capítulo 1, certo? Não vou apresentar para vocês a lista de exercícios, até porque ela pode mudar assim que começarem as aulas, pode ficar maior, menor. Eu posso receber o feedback de outros professores, quem sabe até de outros alunos, e dar uma melhorada, uma alterada, certo? Então, o conteúdo básico é esse. A lista de exercícios é um caso à par. Então, estamos fechando o capítulo 1 do nosso material didático. Por favor, esse é o momento agora de praticar, fazer a lista de exercícios para depois entregar para o professor. Perfeito? Então, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.